Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. TV Aberta News, reportagem. Nesses tempos atribulados, TV Aberta News Reportagem vai dar uma luz para você. A gente vai falar de um tema super legal, saúde, medicina integrativa. A gente recebe com carinho, com orgulho, doutora Rose, doutor Mauro Lazzarini. Eu que agradeço. Agradecemos. A gente vai falar sobre medicina integrativa. Eu aposto que você que está em casa não sabe na profundidade o que quer dizer e nada melhor que especialistas no tema para esclarecer para a gente. Começo perguntando para a doutora Rose. Doutora Rose, o que é medicina integrativa? A medicina integrativa é tudo que integra a pessoa, mente, espírito e físico. A partir do momento que você trabalha o todo da pessoa, você equilibra, com certeza essa pessoa ela vai ter sucesso em todos os campos da sua vida. Físico, mental, espiritual. Não tem como a pessoa não conseguir tudo o que ela quer, a partir do momento que você está equilibrado. Entendi. Doutora Rose, a senhora trabalha com radiestesia também. Isso, com radiestesia. O que quer dizer radiestesia? A radiestesia é sensibilidade à energia. A sensibilidade à energia, você precisa captar a energia. Vou dar um exemplo. Este local, ela está emitindo uma energia. E com o meu instrumento de trabalho, que é o pêndulo, eu posso medir a energia que está este ambiente, inclusive a nossa energia. Entendi. É uma coisa fantástica, né? Fantástico. Fantástica, fantástica. E de onde veio a radiestesia? Da Alemanha, Da Alemanha e da França. Certo. Ela teve origem com o desenvolvimento das ciências? Isso, acredito. foi vamos supor, né, vamos dizer, ele foi pesquisar água, né, o Mesmer, a pessoa que descobriu. Ele, por acaso, ele pegou duas forquilhinhas, né, e foi no quintal da casa dele procurando, e ele viu que mexia. E neste local ele descobriu que tinha água. Foi onde que ele falou, poxa, tem energia aqui. Começou tudo aí a radiestesia. Você vê que interessante, me permite complementar, Claro. viu, Rose? Se você for ler, tem relato bíblico falando de radiestesia. É que não se usava o termo. O termo. Sim. Na verdade, a radiestesia, ela vem, não sei, desde a origem da humanidade, 2, 3 mil anos antes de Cristo. Quando Moisés achou água no deserto, ele usou 2 varinhas. Sim. Que naquela época, ele atribuiu como um instrumento radiestésico. Claro que ninguém conhecia essa técnica, então não tem esse termo na Bíblia. E nem assim. poderiam falar. E talvez era Né? uma ciência oculta na época, etc. Sim. E tal. Mas a prática radiestésica, ela é Milenar, né? Milenar. Milenar. É milenar. O que a Rose comentou é uma evidenciação, digamos assim, mais científica, mais comprobatória cientificamente. Mas a ideia da radiestesia, ela é milenar, antes de Cristo. Entendi. Então é uma coisa que sempre existiu. Sempre existiu. Porque energia sempre existiu, como ela Sim. falou. A questão era as pessoas e os homens da época trabalharem com a modulação e com a capacitação de ver, de medir essas energias. Os egípcios Mas a radiestesia já usavam também. Já vieram deles civilizações também. antigas todas? Todas. Chineses. Todos usavam. Todos. Entendeu? E o problema da medicina atual, eu falo como diletante aqui, talvez seja a separação desses saberes. Não, né? não, ao contrário. Me permite um comentário. A ideia da medicina integrativa é justamente unir, não é separar. Não, estou falando da medicina tradicional, estou dizendo. O problema Então. seja separar desse conhecimento milenar, né? Sim, sim. Não, ela vai, a radiestesia, a Rose deve concordar, obviamente, comigo, ela vai se revestir de uma situação mais científica, entendeu? E comprobatória, dentro do modelo científico que a medicina entende como hoje. Mas antigamente, por que a radiestesia não foi muito falada? A igreja. Entendi. A igreja interferiu, né? Competia, né? Isso, não adianta. Eram bruxos que faziam isso. A igreja interferiu. Agora, doutor Mauro, o termo medicina integrativa, ele começou a ser usado quando? O que significa o termo medicina integrativa? A medicina integrativa, ela visa integrar vários conhecimentos
além daquilo que a gente aprende na faculdade, né? Que é o conhecimento técnico, acadêmico, que a gente chama. Na verdade, esse tema integrativo, ele tem mais de 50 anos, entendeu? É que ele vem se intensificando mais nos últimos 25, 30 anos, porque as evidências científicas são muito fortes, entendeu? Ou seja, se observa hoje pacientes melhorando de uma maneira mais rápida do que quando você não usava essas técnicas integrativas, que são várias. Certo. A Rosa é uma especialista em radiestesia, mas tem várias técnicas integrativas. O senhor é endocrinologista? Eu sou endocrinologista e nutrólogo. Certo. E a gente sabe, por exemplo, que técnicas de medicina integrativa, dentro da minha especialidade, como em outras, servem muitas vezes para integrar todo o sistema endócrino. Porque, na verdade, o sistema neurológico e endócrino e imunológico é um sistema altamente complexo que visa a integração do ser humano como um todo. E a medicina integrativa atua muito no sistema endócrino. Então, a gente observa muitas vezes um paciente recuperar mais rápido uma doença com o uso da medicina integrativa do que sem. Tem vários trabalhos na literatura. Não sou eu que estou afirmando. Isso é comprovado. Né? Entendi. Então, respondendo ao que você me falou, a medicina integrativa ela vem com essa ideia de integrar o conhecimento acadêmico com essas técnicas, vamos dizer assim, de conhecimento mais novo, porém milenares, para uma recuperação mais rápida do paciente. Grandes universidades já têm feito isso, grandes hospitais em São Paulo e no mundo inteiro já têm feito isso, então a situação é comprovada. Entendi. Entendeu? Agora, vocês que militam nessa área há um bom tempo, vocês sentem que de um tempo para cá, enfim, as pessoas estão se preocupando mais Sim, com esse muito, lado? Muito. Eu atendo particular, né? Certo. Muitas pessoas. E é uma prevenção, né, Renato? Você já tem que começar por aí. Não quando você está doente, já com a doença instalada, mas sim uma prevenção. Tá? A partir do momento que você está equilibrado, vou voltar a falar, você não fica doente. Porque todo o seu organismo está organizado, todo equilibrado, não tem como você ficar doente. Olha, é uma prevenção mesmo. E outra, eu falo, muitas pessoas têm medo de falar, mas a medicina integrativa tem vários casos que cura, sim, tá? Eu já curei muitos. Tem muitas pessoas que têm medo de falar de cura na televisão, mas eu não tenho medo porque eu tenho gabarito para falar. Sim. Tá, eu já curei muitas. Agora, doutora Rosi, a gente está conversando antes de começar o programa, a questão da radiestesia, voltando à questão. Tá. Você pode aprender tecnicamente, mas depende muito da sensibilidade da pessoa. Por exemplo, como que a senhora se interessou por isso? Conta um pouco dessa história. Eu trabalhava na Santa Casa, né, como auditora hospitalar. E eu ficava olhando aqueles pacientes todos debilitados e eu já, desde pequena, eu tenho uma sensibilidade muito aflorada, né? E eu falava assim, eu não quero fazer medicina, eu não quero fazer enfermagem, né? Para mim é uma coisa assim muito bitolada, é aquela coisa e eles não querem mudar, né? Não tem como eles mudarem certas pessoas. Começou a surgir as medicinas integrativas. Foi onde eu me interessei pela radiestesia. Fiz o primeiro curso, testei, falei, é isso. Até hoje eu trabalho com a radiestesia. Eu tenho várias técnicas, né, que eu também trabalho junto com a radiestesia, tá? Eu tenho que unir outras terapias, mas com a radiestesia é 100% o resultado. A radiestesia, ela mede se a pessoa está com um equilíbrio. Ela mede tudo. Desarranjado. Isso, ela mede tudo. Ela mede se você vai ter uma doença, se já está no seu espírito ou no perispírito. Tem como ver tudo. Eu faço o trabalho, eu vejo, olha, se você não tomar cuidado, você vai ter câncer aqui. Ó, você tem um problema aqui que pode dar um diabetes. Tem como ver tudo. Por exemplo, doutora, vamos num caso mais prático. A gente está chegando no fim do ano, na época do vestibular. Tem aquele estudante que está lá nervoso, ansiedade. Ele vai lá com a senhora. O que a senhora pode Então, a ansiedade pela radiestesia, o problema está no baço. Eu equilibrando o baço, a pessoa ela fica totalmente zen. Pronta para o vestibular? Pronta para tudo. Pronta para tudo. Ok. Doutora Rosi e doutor Mauro, o que é o equilíbrio entre corpo e mente? Porque a medicina até o século XX ela evoluiu muito do ponto de vista de matéria, né? Matéria orgânica, corpo visível, que eu estou vendo o meu, dela, etc.
Isso, é claro, fez parte de um processo de evolução, então se descobriu os antibióticos, as bactérias, as cirurgias melhoraram, os remédios ficaram farmacologicamente melhores e tal. Mas veja você que tudo dentro de uma medicina corpórea, material. A partir do final do século XX e XXI, a abordagem humana começou a ser também energética, entendeu? Então começou a se perceber o ser humano, o corpo humano, como uma coisa além da matéria, alguma coisa também energética interagindo. Depois, com a junção desses conhecimentos, se verificou que a percepção, que a relação entre mente e corpo era marcada e comprovada cientificamente. Os orientais têm muita participação nisso, né? Sim. Porque a mente, na verdade, ela faz, entre outros aspectos, uma modulação energética. A Rose vai comentar isso melhor. E a modulação energética faz com que o corpo, do ponto de vista de matéria, responda mais ou menos do ponto de vista de ter saúde, entendeu? Então, aquele ditado, acho que é chinês, se não me engano, mas é oriental. Corpo sã, mente sã, corpo doente, mente doente, e vice-versa, entendeu? Entendi. Então, essa relação mente e corpo se dá nesse nível energético, né, Rose? Sim, e a minha visão é o seguinte, vou voltar a falar. A partir do momento que você está equilibrado, porque tem muitas pessoas que elas não olham para dentro de si, mas elas só olham o que está acontecendo ao seu redor e o que está acontecendo com ela. Se você parar 5 minutos, falar, o que está acontecendo comigo? Por que aconteceu? Por que aconteceu isso comigo hoje? A intuição vem, você descobre. Entendi. A partir do momento que você descobrir o seu eu interior, você está conectado com o seu superior. Ok. Corpo, mente. Antes da gente mostrar umas fotos que a gente tem para mostrar, eu faço uma pergunta. A vida nas grandes cidades já é um problema, né? Em si. Sim. Sim, a energia está muito densa. Tá? A energia está muito densa, o eixo da Terra realmente mudou um pouco, por isso que as pessoas também estão muito ansiosas, depressivas, apesar que tem o lado espiritual também da depressão. Tá? Já que eu estou aqui, as pessoas precisam saber realmente o que está acontecendo, porque não adianta você vir aqui e falar uma coisa que não está acontecendo. Nós temos que falar realmente a verdade. Tá? A energia da Terra está muito densa e se você não tomar muito cuidado, realmente você entra nesta egrégora de ansiedade, depressão, por isso que aumentou o número de suicídios. O que reforça, na minha opinião, quem está nos assistindo acho que pode concordar com isso, você citou o termo grandes cidades. Na verdade, não é universal. Entendeu? Veja você que hoje em dia você tem certos comportamentos humanos que você não via antigamente em regiões mais de interior. Então, por exemplo, se for estudar o índice de suicídio, de depressão, de alcoolismo, de drogadição, não muda muito de grande cidade para outra cidade menor, para um país diferente. Não muda muito. Porque isso vem em conta o que a Rose falou. Está havendo uma mudança do campo energético planetário. Numa primeira impressão, talvez negativa, essa mudança. E vai influenciar na saúde, com certeza, entendeu? Sim. Então, Renato e quem nos assiste, essa questão de grande cidade já não é muito top do ponto de vista de investigação. A gente observa coisas, infelizmente, ruins em qualquer lugar. Entendeu? E outra coisa, Renato, o que realmente está mexendo muito com a cabeça das pessoas é a internet. As pessoas estão perdidas na internet, Instagram, Face, elas postam uma vida que realmente elas não vivem aquela vida, né? Sorrisos, né? Isso, entendeu? A partir do momento que você começar a postar o que você vive mesmo na sua vida, muda tudo. Porque você vai estar vivendo a realidade e não a fantasia. Certo, e talvez essa realidade não seja interessante para ela mostrar. Isso, né? é como agora estão falando muito de inteligência artificial. Nós temos que tomar muito cuidado com a inteligência artificial porque vai tirar emprego de muitas pessoas. Tudo bem, é uma coisa do outro mundo, as pessoas estão, nossa, mas as pessoas não estão percebendo que o número de desemprego vai aumentar muito. Precisam tomar muito cuidado. E tem um outro detalhe também, como médico, a gente vê, eu não sou psiquiatra, mas a gente atende, por exemplo, caso de obesidade que está intrinsecamente relacionado à ansiedade, entendeu? O ser humano hoje, de um modo geral, ele está procurando o resultado para ontem.
ele não tem mais paciência, entendeu? Essa impaciência leva a uma série de mudanças de padrão energético que vai ocasionar uma série de doenças, né? Isso a medicina integrativa já mostra. Isso é fruto de uma evolução tecnológica que não veio acompanhada de uma evolução moral ou familiar, entendeu? Então você tem uma destruição, muitas vezes no nicho familiar, de uma destruição moral, até religiosa, que faz com que as pessoas ajam tudo com imediatismo, entendeu? Isso é complicado. Porque Doutor Mauro, a gente estava entrevistando aí, ó, um dia desses, uma educadora física. Aí eu fiz essa pergunta para ela em relação... Não tem nada a ver com a nossa pauta, mas tem. O senhor endócrino... Sim, claro. Por exemplo, essas pessoas emagrecem 10 quilos em um mês. Isso é saudável? Não, não é saudável. A gente não sabe o que ela fez para emagrecer tanto, entendeu? Mas existe, o senhor... Olha, e o contrário também. Ninguém engorda 10 quilos em um mês. Com certeza tem uma alteração aí. E aí você vai investigar, você sempre vai cair num distúrbio emocional. É muito interessante. Sim. Hoje ainda, é lógico, existem várias causas, não vou entrar em detalhe molecular, bioquímica, genética da obesidade, não vou me ater muito a isso, porque demoraria. Mas se você for analisar a obesidade e ganho de peso, está sempre relacionado a uma alteração emocional. Ninguém ganha 10 quilos do nada, entendeu? Certo. Ao contrário, também é válido. Certo. Então, quase que invariavelmente existe uma alteração energética e mental nesse paciente que você deve investigar. E a terapia integrativa vem ao encontro disso para esse reequilíbrio, para que você busque uma resposta terapêutica mais eficiente. Eu toquei nesse assunto pelo que o senhor falou, da questão da emoção que as pessoas, está sempre que as pessoas também não têm paciência, quer dizer, o cara chega, quer emagrecer e tal. O que ele ele quer? O verão quer? está chegando. Ele quer um remédio, porque hoje, eu não sou contra a medicação, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Mas as pessoas querem remédio para tomar para tudo. Para tudo. Remédio para ser feliz, remédio para dormir menos, remédio para dormir mais, remédio para acordar na hora certa, remédio para comer menos, para comer mais, para namorar, para fazer amizade, para não ter depressão. Eles querem remédio para fazer as coisas. Não é assim. Ah, mas o remédio não tem a sua função? Mas isso entra a indústria do remédio. Sim, aí também as pessoas lá. entram, né? Eu quero dizer o seguinte, eu não sou contra a medicação, eu sou contra a pode. polimedicação. Claro. Eu sou contra a medicação sem uma mudança de padrão mental. Aí vem o que você perguntou para nós, relação mente e corpo. Se você tiver, a Rose, como terapia integrativa, tem muito mais autoridade do que eu para falar, a gente observa na prática. Mas se você tiver uma mente equilibrada, um padrão energético equilibrado, você emagrece muito mais fácil. Você rende no seu trabalho muito melhor, tua percepção melhora, tua inteligência melhora, melhora no vestibular e melhora num estudo qualquer, entendeu? Agora, o bojo, eu quero dizer o seguinte, a Rose concorda, o bojo geral de tudo isso, o núcleo geral de tudo isso, pessoal, é energia. O corpo humano não é só matéria densa, não é só isso aqui que nós estamos vendo. Os clarividentes veem a áurea. Eu não sou clarividente, não sei se alguém é, você que está assistindo pode ser, mas a gente nota que existe uma participação energética que modula o corpo físico. E a terapia integrativa vem justamente para modular essa energia. E a ciência já comprovou, né? Não, comprovado. Você quer ver? Vou dar um exemplo em 30 segundos para pegar o nosso tempo. Se você tirar uma fotografia Killian da sua mão, quem conhece fotografia Killian, é aquela fotografia que sai a imagem da mão e sai uma imagem energética em volta da mão. A máquina Killian... As cores dizem... Isso, eu vou chegar O que quer dizer, lá. por exemplo, as cores? Não, deixa eu terminar o raciocínio aqui. A máquina Killian, se você fotografar a mão de uma pessoa amputada, dedo ou mão, ela sai, mesmo sem a mão física, ela sai a energia no mesmo lugar. Entendeu o que eu quer dizer? Interessante, hein? Então, a ausência do corpo físico, do pedaço do corpo físico, não altera o campo energético. O campo energético não... Tanto que tem amputado de pé, mão, que ele tem coceira no pé, que não tem mais o pé, fisicamente falando. Isso confirma, a máquina Killian foi inventada há mais de 100 anos. Hoje você pode fazer um experimento em casa, um adolescente já pode montar a máquina Killian. É que hoje em dia tudo é digital, não tem campo, precisa do filme fotográfico, né? Quer dizer, sensível. Então, o que eu quero dizer com isso? Que você tem um campo energético há mais de 100 anos comprovado cientificamente. A máquina Killian é uma coisa científica, né? Aí veio o que você perguntou, dependendo da cor, do aspecto, ela pode dar um aspecto energético melhor ou pior, refletindo um grau de doença que tem ou que possa aparecer, que é o que a Rose falou. Ou doença ou problema psicológico. Toda pessoa que está doente, tem problemas psicológicos, a aura dela é totalmente negra ou cor. cinza. Muda de cor. Entendeu? É onde você pega todas as coisas ruins. Se a pessoa está boa, qual é a cor que deve aparecer? Ou lilás ou anil. E eu consigo transmutar.
A pessoa pode estar nos Estados Unidos. Eu envio para ela. Outra coisa interessante. Acredito. Eu envio. Outra coisa interessante, a Rose sabe melhor do que eu, ela pode comentar, é o tamanho da aura, entendeu? Em pessoas, vamos dizer assim, normais... É que eu não trouxe meu pêndulo, senão eu poderia medir. A Rose pode me corrigir se eu estiver errado, mas em pessoas normais, que não estão numa situação energética ruim, a aura tem seus centímetros ali, 10, 15, 20 centímetros. Dizem textos bíblicos, não estou religioso, mas dizem textos, que a aura de Cristo tinha quilômetros. Né? Chico Xavier também. Tinha quilômetros. A minha, a sua, deve ter o quê? 20 centímetros, quando nós estamos bem. E desses grandes líderes espirituais, quilômetros de extensão. Então você vê que a aura reflete o padrão espiritual, mental, e pode ser usado pela terapia integrativa como algo para diagnóstico de uma doença que esteja ocorrendo ou que vá ocorrer. Entendeu? Então, olha que leque de opções enorme que se abre com a medicina integrativa. Por exemplo, a Rose faz um trabalho... Eu sou paciente da Rose, eu posso falar isso aí com maior tranquilidade. Eu sinto em mim. A Rose, ela me põe no gráfico e ela vai medir minha energia órgão a órgão. E por zap, eu estou trabalhando longe, não estou do lado. Muitas vezes eu estou, outras vezes não. Você está sentindo dor no pescoço? Tô. Você está sentindo dor no peito? Tô. Você está meio deprimido? Tô. Então, daqui a pouco eu vou botar você na máquina, ela vai entrar em detalhes, se der tempo. Daqui a pouco, passa 10 minutos, melhorou e melhora assustadoramente no bom sentido, entendeu? É impressionante, porque está trabalhando aonde? Na energia. Ela não está nem me vendo. Então, olha você... Mas tem um detalhe. Quanta vantagem tem isso? Se a pessoa não souber trabalhar realmente com a radiestesia, com o pêndulo, você ainda pode prejudicar a pessoa, tá? A pessoa precisa ter muito gabarito para trabalhar com a radiestesia. E outro detalhe, jamais deixe o tratamento médico. Isso nunca. Se algum radiestesista ou terapeuta falar isso, sai fora que não é terapeuta, tá? Terapeuta mesmo sério, que leva o seu trabalho sério, tem que trabalhar junto com os médicos. Por isso que chama medicina integrativa. Sim. Porque essa é a ideia, ela vai integrar a... Sim. Isso está acontecendo demais. Eu vou responder depois a primeira pergunta que você fez antes, se a população está aceitando isso. Isso vai integrar todas as medicinas, vamos dizer assim. Na verdade, não é uma medicina só, entendeu? Sim. Aí você me perguntou no começo se a população está aceitando mais isso. Mas demais. Né? Ó, termômetros que a população está aceitando. É só você botar no Google... Você coloca lá, mercado de medicina integrativa, N trabalhos mostrando o interesse das pessoas. Cursos, congressos, feiras, tudo isso é um termômetro social de que a coisa realmente, as pessoas estão procurando. Doutor Mauro, sabe que o termômetro que o programa tá bom quando a Fernanda mostra 3 minutos. Ela mostra e a gente não falou quase nada. Ela tá com o papel na mão. Edu, vamos colocar as fotos aí? Tem uma realmente muito interessante, olha lá. Olha, esse aparelho é o aparelho que eu envio a radiestesia, a cromoterapia e dor também. Se você está com uma dor lombar, dor na coluna, cólica renal, eu coloco esse aparelho direcionado só com o nome da pessoa, a data de nascimento, a sua dor para na hora. É uma bomba, esse aqui é um canhão. Esse daqui o Mauro pode falar? Então, isso é uma preparação vibratória, podemos dizer de uma maneira mais simples, em forma de oração ou de mentalização, que antecede um ato cirúrgico. Então, a ideia é você purificar o ambiente, purificar o cirurgião e a equipe toda, e mais importantemente, purificar o paciente. E o paciente sangra menos, para viu? Que ele... só isso aí é tema de um programa, mas eu vou falar em 10 segundos. Melhora a cicatrização, melhora a evolução pós-operatório, não complica, sangra menos. Para o cirurgião e para o paciente é uma benção. Porque ele faz uma cirurgia de meia hora e faz em 15 minutos sem complicar. Entendeu? E o pós-operatório é melhor. E em cirurgia, em oncologia, como eu falei antes, também funciona muito bem. Então existem vários trabalhos, tem livros publicados, na internet o pessoal pode procurar, depois, eventualmente, numa outra oportunidade, podemos falar melhor, mas a prática energética pré-tratamento, ela ajuda muito o paciente. Entendeu? Muito. Entendi. Bom, aqui é a meditação, né, que os pacientes também eles fazem antes de qualquer procedimento. Tem vários casos que eu já peguei o paciente que ele fez o exame e depois da meditação ele colheu novamente, subiu absurdamente aquele resultado. Melhorou 100%.
Uma coisa interessante, às vezes em ferida operatória... Ah, isso aqui é meu xodó. Só um minutinho, 10 segundos. Às vezes, por exemplo, uma infecção bacteriana, ela é evitada simplesmente como uma... Simplesmente você fazendo uma mentalização ou imitando, por exemplo, uma cromoterapia, que é uma outra técnica de medicina integrativa. Você tem uma paralisação das bactérias, né? Olha, que isso aqui é tema Assim de como os congresso. pacientes chegam com uns 20 comprimidos, eu falo, não, espera aí, isso tudo não é para você não, me desculpem os médicos. Eu pego todos os medicamentos, eu falo, não, você tem que tomar este. Este é compatível a você. Esses outros, pode jogar fora. Esse vai curar, esse não. Vários comprimidos, o cara acaba mais adianta, complicando, né? do que... Não adianta. Essa é uma mesa radiestésica. Essa mesa eu trabalho o corpo físico, mental e espiritual. Tem como eu curar uma pessoa com a minha mesa radiestésica magnética. Muito legal. Gente, muito legal esse tema. Muito legal esse tema. Vocês já estão convidados para voltar. E convidados para fazer um programa, porque isso Pois aí... é. A gente eu que não entendo, ficar perguntando aí. Mas melhor explicariam vocês. Sim. Bom, gente, agradeço muito a presença. Que Doutora Rosa, doutor Mauro, obrigado obrigado, pelos eu que esclarecimentos. Acredito que o pessoal de casa Eu que adorou, agradeço. assim como eu também aqui. É muito interessante. Então tá legal, convidados para voltar. Obrigada. E o programa TV Aberta News Reportagem fica por aqui. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo.